Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou apresentar aqui os escritores que eu mais li na vida. Escritores e escritoras que eu li mais livros até hoje na minha vida de leitor. E foi muito legal fazer esse levantamento, porque eu venho lendo muita literatura contemporânea, e vocês veem aqui, né, que a minha predileção é pela literatura contemporânea, sobretudo brasileira, mas como tem muita gente publicando, eu acabo lendo um ou dois livros de cada escritor, de cada escritor, e acabo não lendo, né, de maneira mais profícua, assim, mais profunda, toda a obra. E até às vezes o autor nem tem essa quantidade de livros ainda, né? Então foi muito legal de ver que, assim, os escritores que eu mais li são escritores que eu praticamente já não leio mais hoje, mas que eu li tanto na minha vida de leitor, desde quando eu comecei de maneira mais séria, né, mais organizada a ler. Eles continuam no topo, né? Então é muito engraçado isso. Talvez isso mude de figura para os próximos anos, mas não me parece que vai sair tanto disso. Então eu selecionei aqui e vou falar de autores que eu li pelo menos 5 livros. É claro que eu devo ter esquecido, eu revirei aqui as estantes, revirei lista de escritores na minha cabeça, levei horas, né, para preparar essa lista, para falar aqui com vocês. Posso ter esquecido de algum escritor e também esquecido de algum livro, né, porque eu não tenho, de fato, uma lista. Olha, esses livros eu já li, esses ainda eu não li. Deveria fazer, talvez, né, para ter um levantamento mais legal, assim, do que eu já li na vida, mas tem coisa que a gente esquece, né, então, ok. Vamos lá, eu selecionei aqui e deu, se eu não me engano, aqui são 21 escritores que eu li pelo menos 5 vezes, né? Então eu não vou mostrar todos os livros aqui, eu vou mostrar um livro e vou fazer uma listinha aqui de todos os livros que eu li de cada autor. Começo com o escritor Santiago Nazarian, e para representar, né, toda a obra dele, eu trago aqui o Fé no Inferno, que é o livro dele que eu mais gostei. É um livro que saiu em 2022, eu acho, 2020 saiu o livro dele, Fé no Inferno. Tem resenha dele aqui no canal, e eu já li dele outros livros. Além de Fé no Inferno, eu li o Biofobia, o Neve Negra, o Viado Assassino e também A Morte Sem Nome. Ele publicou mais livros, mas tem alguns que eu não li ainda. Acabei lendo, acho que os mais recentes, o Lá Pra Trás. A Morte Sem Nome é um dos que estão lá pra trás. Mas tem outros que eu acabei não lendo. Então, tá aí o Santiago Nazarian com 5 livros que eu já li aqui nesse vídeo. Com a mesma quantidade, vai aí um outro escritor brasileiro contemporâneo, com 5, né? É o Julian Fuchs, aqui com o livro A Ocupação, para representar aí toda a obra dele. Se você me acompanha aqui, sabe que eu gosto demais do Julian, e cheguei a fazer vídeo aqui, né, falando sobre a obra dele. Cheguei a fazer vídeo na época da Flim, em Maringá, em 2023, porque eu fui o mediador da conversa com ele lá nessa festa literária. Então tá aqui o Ocupação, né, para representar a obra dele. 5 livros que eu li dele, que são A Ocupação, A Resistência, Procura do Romance, Histórias de Literatura e Cegueira e Crônica do Futuro. E Lembremos do Futuro, que é um livro de crônicas. Então tá aí, Julian Fuchs, são os únicos 2 com 5. Agora, a partir de agora, vai ser de 6 para mais. Então, daqui para cima, só aumenta o número de livros que eu li de cada escritor. Com 6 livros, nós temos o escritor Rafael Montes. E eu trago aqui o livro mais recente dele, que saiu pela Companhia das Letras, Uma Família Feliz, que tá fazendo bastante sucesso. Eu já li esse livro, eu vou resenhar esse livro muito em breve aqui pro canal. E eu gosto muito do estilo do Rafael Montes, né? É uma literatura mais para ação, assim, mas ele faz thrillers muito bons, né? Livros que mexem muito com o psicológico. Então, assim, é uma literatura bastante interessante. Além de Uma Família Feliz, eu li dele Uma Mulher no Escuro, Bom Dia, Verônica, Vilarejo, Dias Perfeitos e também Jantar Secreto, que eu acho que agora... Eu sempre dizia que era o meu preferido, agora tá brigando aí Jantar Secreto com Uma Família Feliz. Outro que eu li 6 vezes foi o escritor best-seller americano Dan Brown, né? Aqui tá o livro Inferno, para representar a obra do Dan Brown. Dan Brown, que arrebentou ali na primeira década do século XXI, né? Vendendo muito livro,
por causa do fenômeno Código da Vinci, né? Então ele está sempre escrevendo narrativas de teoria da conspiração, perseguição, sempre um assassino, sempre alguém morre na primeira cena, né? Ele tem sempre cheio de coisa da história da arte, então são meio manjadões um pouco assim os livros dele, eu sei, mas são narrativas que me agradam, eu gosto de ler, passa tempo, é gostoso. Tem uma corrente que gosta muito, outra corrente que detesta, eu não vejo muito meio termo aí, né? Eu acho que eu não tô nenhum nem outro, eu gosto. Então acho bacana ler o Dan Brown. Então eu li Além do Inferno e do Código da Vinci, que são, né, que eu acabei de mencionar aqui. Eu também li Anjos e Demônios, que é outro que ficou muito famoso por ter vendido muito, virado filme, né? Li também Origem, Ponto de Impacto e Fortaleza Digital. Foram esses livros que eu li do Dan Brown. Engraçado como a gente mantém o padrão aqui, né? Nessa lista eu tava vendo que os escritores que eu mais li ou são brasileiros ou são americanos, né? Estadunidenses. Tem poucos casos que saem disso, né? E quando saem, continuam na língua portuguesa, por exemplo, de Portugal ou Moçambique, né? Então são poucos que acabam saindo ou dos Estados Unidos ou do universo da língua portuguesa. E uma delas é a Annie Ernaux, cuja obra também eu já li 6 títulos em português. Porque quando eu fui à França, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu trouxe vários livros dela e li 2 ou 3 que ainda não foram publicados no Brasil. Então eu não estou considerando isso, estou considerando os livros publicados no Brasil. Aqui está A Outra Filha, que é o mais recente que eu li dela, não é o mais recente publicado no Brasil. Depois desse veio um livro de escrita, né? Então um livro de não ficção, e também veio um livro de ficção que eu não li ainda. Mas esse é o mais recente que eu li, A Outra Filha. Além desse, eu li O Jovem, O Acontecimento, Paixão Simples, O Lugar, que continua sendo meu preferido, e A Vergonha. Esse escritor tá aqui nessa posição com apenas 6 livros, me surpreendeu um pouco, mas eu vou explicar porque eu contabilizei apenas 6 livros para ele. O escritor é o Machado de Assis, que está aqui representado pelo Alienista, nessa edição muito legal, que saiu uma edição individual do Alienista, que é uma novela, né, ou um conto alongado, digamos assim, que saiu aqui pela Antofágica. O Machado, gente, ele teve muitas reedições depois, né, ao longo do século XX, edições aí que foram feitas para escola, né, e eu sei que eu li alguns desses feitos para escola, que pegam um conto daqui, um conto dali, uma crônica daqui e monta, né, um novo livro, assim, que não foi editado pelo Machado, foi editado pelas editoras aí, já que a obra dele estava em domínio público, foram fazendo isso com a obra dele. Então eu não me lembro de quais eu li. Então faz bastante tempo, eu não tenho mais esses exemplares aqui. E também tem o caso do Helena. Eu me lembro de ter estudado Helena na escola, a gente leu trechos na escola, mas eu não me lembro de ter lido Helena na integralidade. Então eu também não contabilizei aqui. Então, além do Alienista, li a trinca dos romances realistas aí, né? O Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Quincas Borba. Também li o Papéis Avulsos e uma edição dos 50 Contos de Machado de Assis. Eu sei, como eu disse, que eu li mais, mas eu não consigo contabilizar, porque eu não tenho mais esses exemplares, eu não me lembro mais quais são esses livros que eu li. Com 7 livros, aqui temos o escritor nascido em Santa Catarina, mas radicado no Paraná, Cristóvão Teza, o livro mais recente que eu li dele, que é Beatriz e o Poeta. Cristóvão Teza ganhou muitos prêmios, é um escritor super conhecido nacionalmente, dispensa apresentações, e eu me lembro, eu descobri a obra dele na época da faculdade, né, com o livro Trapo. Para mim, o Trapo é um dos livros mais legais, é um livro pouco comentado dele, mas que eu gosto muito. E o Beatriz e o Poeta é um dos livros mais refinados, assim, se não o mais refinado em linguagem do Cristóvão Teza. Então, além desses 2 já mencionados, eu li Uma Noite em Curitiba, A Tirania do Amor, Juliano Pavolini, A Suavidade do Vento, e talvez o mais famoso dele, O Filho Eterno, né, que ele ganhou vários prêmios por esse livro, virou filme, etc. É um dos livros que mais fizeram sucesso, acho que o que mais fez sucesso dele. Também com 7 livros, aqui uma escritora que eu acho que é o caso do Machado, não exatamente o mesmo caso,
mas eu li algumas coisas há muito tempo, quando eu era adolescente, e eu não me lembro dos títulos, porque ela tem muitos livros, né? Ela escreveu muita coisa. Que é a escritora inglesa Agatha Christie, aqui para representar a obra dela, o livro Convite para um Homicídio. Então eu me lembro de adolescente gostar muito dos livros da Agatha. A Agatha Christie foi, na verdade, a escritora, o primeiro livro que eu comprei na vida, meu, por vontade própria, sem que ninguém ou me desse um livro ou me obrigasse a ler alguma coisa na escola, né, foi da Agatha Christie, que foi O Assassinato no Expresso do Oriente, né, que é um dos meus preferidos dela e um dos mais famosos também. E além desses dois, eu li dela E Não Sobrou Nenhum, Morte no Nilo, A Mansão Hollow, Um Corpo na Biblioteca e Os Elefantes Nunca Esquecem. São vários, com 7, mais um aqui, o Lourenço Mutarelli, e trouxe para mostrar para vocês aqui uma edição mais antiguinha do A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa. Mutarelli é um cara conhecido por ter vindo dos quadrinhos para a literatura, né? E teve uma época que eu li muito o Lourenço Mutarelli, então esse é um dos que eu mais gostei, inclusive. Ele ficou muito conhecido pelo Cheiro do Ralo, que virou filme. Ele inclusive faz uma ponta no filme, então ele ficou muito famoso. E os outros livros que eu li dele são, além dos dois já mencionados, né? O Natimorto, Miguel e os Demônios, Jesus Kid, O Grifo de Abdeira e também Nada Me Faltará. Outro com 7 é o saudoso João Gilberto Noll, que aqui eu trago o livro A Céu Aberto dele. Os livros dele saíam pela Record. É um cara com uma escrita muito diferente, muito caótica, muito genial ao mesmo tempo. É um desses também que eu descobri e li muita coisa em sequência dele, assim. Coisa que eu já não faço mais tanto, né? Não consigo fazer mais. Mas foi um cara também que me puxou, assim, muito para a literatura dele durante um tempo. E além desse que eu falei aqui, eu li dele também Mínimos Múltiplos Comuns, Armada, Acenos e Afagos, O Cego e a Dançarina, Bandoleiros e Berkeley em Belágio. Com 8 títulos na minha lista de leitura, que deveriam ser mais, mas eu vou considerar 8, tá? Vem pra mim o cara que é o melhor escritor brasileiro hoje vivo, que é o Luiz Rufato. E aqui tem o livro dele, Eles Eram Muitos Cavalos. Foi o primeiro livro que eu li dele, não era nem essa edição, era uma edição mais antiga. E eu gosto pra caramba do que o Rufato escreve. Eu já tive a oportunidade de mediar o Rufato em uma festa literária também. É um cara incrível, assim. E gosto demais do que ele escreve. Acho que ele merecia voos maiores, assim, em questão de prêmios internacionais, porque eu acho a literatura dele incrível. E além desse aqui, eu li dele O Verão Tardio, A Cidade Dorme, Flores Artificiais, De Mim Já Nem Se Lembra, O Verão Tardio, O Antigo Futuro, tem resenha aqui no canal, e Steven Lisboa, Lembrei de Você. Além da saga Inferno Provisório. A saga Inferno Provisório, antes de ir para a Companhia das Letras, era uma saga de 5 romances que tinha sido publicada pela Record. E desses 5 romances, eu li 2 e não precisa ler de maneira sequenciada, né? Eu tinha lido acho que o 2, o 3 e o 4. Eu depois acabei montando essa coleção, comprando em sebo, porque não tem mais. O Rufato, ele apagou essas diferenças entre um livro e outro e ficou tudo junto num livro só, publicado agora pela companhia, chamada Inferno Provisório. Então, eu tô considerando só um desses que eram antes 5, que de uma forma ou outra parece que teve uma mudança, ficaram em 4 grandes partes do livro. Então, tô considerando só o Inferno Provisório. Escritor moçambicano, o único escritor africano da minha lista. Isso não quer dizer que eu não leio literatura africana, né? Eu li vários autores e autoras africanas já, mas não li com uma grande quantidade de a obra toda de algum escritor. Só dele. A exceção é o Mia Couto, e estou aqui com o livro O Fio das Miçangas, que é uma delícia de ler. O Mia Couto tem uma literatura muito linda, muito bonita, muito bem construída. Gosto demais. E além desse, eu li também A Confissão da Leoa, li também Vozes Anoitecidas, li também Antes de Nascer o Mundo,
li O Último Voo do Flamingo, li As Histórias Abessonhadas, li também A Varanda do Frangipane, além de Terra Sonâmbula. Também com 8 títulos, o escritor Milton Ratum, e eu mostro aqui um livro que talvez seja o livro de literatura contemporânea que eu mais gosto, o que eu mais li. Eu dei aula dele inúmeras vezes, toda vez que eu ia dar aula sobre ele, eu lia e me emocionava novamente, que é o livro Dois Irmãos, nessa edição já até que tá bem conservadinha pelas tantas vezes que eu usei, né? Mas é uma edição toda marcada, né? Porque é uma edição que, né, eu usava para dar aula. E é uma edição de bolsa da Companhia das Letras. E eu acho o Ratum esplêndido, né? Quando ele fala lá da sua Manaus, ele consegue ser um... Assim, ele não tem um comparativo na literatura brasileira. Não gosto muito dos romances novos dele, dessa que sai, né, saindo da Manaus, que tão cara a ele, mas é um grande escritor. Então, além desse livro, Dois Irmãos, dele eu li Cinzas do Norte, Um Solitário Espreita, A Cidade Ilhada, Relatos de um Certo Oriente, Órfãos do Eldorado, Pontos de Fuga e também A Noite da Espera, os últimos 2 dessa saga que eu falei pra vocês. Então são 8 livros do Ratum. Já se encaminhando pro final, gente. Agora é um escritor que eu li 9 vezes. 9 livros diferentes dele. É o escritor Ricardo Lísias, que tá aqui representado pelo romance Divórcio, que saiu pela Alfaguara. A maioria dos livros do Lísias saíram por esse selo, né? Esse selo da Companhia das Letras, do Grupo Companhia. O Lísias, para quem me acompanha mais de perto, sabe que eu estudei no meu doutorado. Então, eu estudei o Ricardo Lísias, a autoficção do Lísias no doutorado. Então, é claro que eu ia ler a maior parte das coisas que o Lísias escreveu para, né, de fato, mergulhar aí, né, no conhecimento da obra dele. Então, além do Divórcio aqui, eu li os seguintes livros: O Céu dos Suicidas, Delegado Tobias, Inquérito Policial, Diário da Cadeia, Diário da Catástrofe Brasileira, volume 1, Uma Dor Perfeita e A Vista Particular, totalizando então 9 livros do Ricardo Lísias. Chegamos na casa dos 10, você imagina, com tanta coisa sendo oferecida por aí, tanta literatura sendo ofertada, e muitas vezes literatura boa, né? Você parar para ler o mesmo escritor 10 vezes, né? Você tem que gostar muito, e de fato eu gosto. Estou falando aqui do Gabriel Garcia Marques, que está representado pelo livro mais recente dele, que é Em Agosto Nos Vemos. Inclusive tem resenha dele aqui no canal. O Garcia Marques foi uma das grandes descobertas minhas na época da graduação, da faculdade, e sobretudo na minha época de estagiário em biblioteca pública. Tinha um grupo que gostava muito de Garcia Marques e acabei, né, aprendendo com eles a ler e a gostar do Garcia Marques. Então, até acho que eu li pouco, ele tem mais livros, eu não li tudo da obra dele, mas tudo que eu li eu gostei muito, tudo, sem exceção. Li também, além desse, é claro, o mais famoso deles, que é o 100 Anos de Solidão. Li um que é magnífico, e talvez não dê tanta importância para ele, que é Crônica de uma Morte Anunciada. Li também o famoso Amor nos Tempos do Cólera, Do Amor e Outros Demônios, O Outono do Patriarca, A Revoada, Memórias de Minhas Putas Tristes e os livros de contos, Os Funerais da Mamãe Grande e o livro cujo título é imenso e que eu acho super interessante, que é A Incrível e Triste História da Cândida Herêndira e Sua Avó Desalmada. Tem contos magníficos. Também com 10, a magnífica Clarice Lispector, que eu trago aqui para representar o romance Água Viva, que é um dos romances que quebraram aí as cabeças dos críticos literários pelo minúsculo fio narrativo que ele tem, né? E uma obra literária incrível, assim, até interessante. Gostaria de voltar um dia para esse livro, faz muito tempo mesmo que eu li. E além dele, eu li A Paixão Segundo GH, A Hora da Estrela, Perto do Coração Selvagem, li também Laços de Família, A Felicidade Clandestina, A Legião Estrangeira, Onde Estivestes de Noite, A Bela e a Fera e Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres. Mais um com 10, agora o escritor Beat, né, de origem franco-canadense, mas nascido nos Estados Unidos, Jack Kerouac. E aqui a sua bíblia, né, da geração Beat, da contracultura, o On the Road.
On the Road foi um dos livros que mudou minha vida, assim, um dos livros que me abriu as portas das percepções, assim, de maneira absurda. Então eu mergulhei nesse livro de um jeito incrível, quis de alguma forma fazer algum dos trajetos que ele fez pelas viagens nos Estados Unidos, consegui fazer, não da mesma maneira, mas fui pra lá, né? Então, pra vocês verem como eu sou muito fã desse cara. E percebo que é meio 880, ou as pessoas gostam muito ou não gostam dele, né? Além desse, eu li um outro On the Road, que é o On the Road manuscrito original, que é a mesma história, mas com os nomes reais, e também uma história mais gorda, mais encorpada, com coisas que ele não cortou. Então eu tô considerando aqui um outro livro até, tá? Também li Viajante Solitário, li um livro chamado Geração Beat, li o livro Tristeza, li o Visões de Gerald, li também o Cidade Pequena, Cidade Grande, Pique, Big Sur e também Os Vagabundos Iluminados. Você achou que 10 eram muito? Agora vamos fazer um salto do 10 para o 13. Nós vamos para o 13. E agora 13, 14 e 15 são os escritores que eu mais li. Na verdade, então, aqui nós temos o pódio dos escritores que eu mais li. Com 13, em terceiro lugar, nós temos o Stephen King, e aqui temos o It, a Coisa, que é o mais recente que eu li. Essa bíblia aqui de mais de 1.100 páginas, li recentemente. E eu não sei por que cargas d'água eu não fiz uma resenha para o canal desse livro. Assim, adorei ler o It, é uma experiência muito bacana. Fazia muito tempo que eu queria ler. E entrou para um dos meus preferidos do King. E li muito mais coisa dele, mas assim, gente, estou muito longe de terminar a leitura da obra dele, porque o homem está publicando ainda, publica 1, 2 livros por ano, não para nunca, e tem muito livro dele saindo no mercado, e é difícil acompanhar. Mas eu li, além desse, né, os clássicos Carrie, A Hora do Lobisomem, O Iluminado, O Cemitério, A Espera de um Milagre, o livro de contos Sombras da Noite. Li os mais recentes também, ali o Billy Summers, o Depois, o Joyland, além do Mr. Mercedes, o primeiro livro da trilogia Mercedes. Li também o Celular e também o livro A Maldição, mas li na época que o título era diferente, o livro era A Maldição do Cigano, mas aí numa nova publicação o título mudou para A Maldição. Com medalha de prata, com 14, temos o escritor estadunidense Charles Bukowski, e aqui representado pelo livro Pulp. Eu sei que o Bukowski tem alguns certos problemas, as novas gerações vêm apontando essas questões em relação ao Bukowski, né? Mas a obra dele é uma obra que não dá para falar, é uma obra muito boa, muito bem feita, tem suas particularidades, tem gente que gosta muito, tem gente que odeia, eu sou daqueles que gosta muito. Teve uma época que eu li muito, seguidamente o Bukowski. O Pulp eu reli recentemente nessa nova edição agora da HarperCollins, que finalmente está com edições decentes para ele, e fiz um vídeo aqui no canal, então se você se interessa pelo Bukowski, tem um vídeo aqui do Pulp no canal. Além disso, dele eu li Misto Quente, Mulheres, Factotum, Cartas na Rua, Hollywood, Numa Fria, Notas de um Velho Safado, Ao Sul de Lugar Nenhum, O Amor é um Cão dos Diabos, Arder na Água, Afogar no Fogo, Fabulário Geral do Delírio Cotidiano, Pedaços de um Caderno Manchado de Vinho e, por fim, o capitão saiu para o almoço e os marinheiros tomaram conta do navio. Muitos desses livros, gente, alguns deles, né, o Bukowski nem de fato escreveu daquela maneira. Minto, não editou daquela maneira, né? São livros que foram reeditados pela LPM Pocket, que era a detentora das traduções para o português brasileiro, e meio que foi fazendo um catado de livros, de contos que estavam aqui, espalhados aqui e ali, pegava de um livro, de outro, conto que não entrou em coletânea nenhuma, e fazia um livro novo, assim, sabe? Então, tem esses no meio aí, mas contas são livros do Bukowski, então são 14 livros do Velho Safado que eu li. E, em primeiríssimo lugar, o José Saramago, com 15 livros, e nós temos aqui para representar talvez o mais famoso dele, que é o Ensaio sobre a Cegueira, que virou filme, dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles, etc. E é um escritor assim que fez parte da minha trajetória, né? Eu, enquanto acadêmico,
eu fiz projetos de iniciação científica, meu trabalho de monografia, TCC do fim de curso foi sobre Saramago, né? Também o meu mestrado foi com Saramago, então o Saramago ele fez parte da minha vida acadêmica também, e assim, era um cara que falava coisas que eu queria ouvir, reflexões que eu fazia sobre a sociedade. Então ele cutucava coisas que da sociedade que eu sempre me incomodava, então encaixou perfeitamente. Um estilo de escrita muito próprio, um estilo de escrita que na primeira pegada eu sofri um pouquinho, e depois que eu aprendi eu mergulhei profundamente nos livros do Saramago. Então, além do ensaio sobre a cegueira, o que eu li dele? Eu li o Ensaio sobre a Lucidez, eu li O Homem Duplicado, A Caverna, As Intermitências da Morte, A Viagem do Elefante, Caim, Evangelho segundo Jesus Cristo, Memorial do Convento, As Pequenas Memórias, Dom Giovanni, Todos os Nomes, A Jangada de Pedra, O Ano de 1993 e Alabardas, Alabardas, Espingardas, Espingardas. Tá aí, gente, os 21 escritores que eu mais li, escritores que eu li a partir de 5 livros. Eu devo ter esquecido alguém, devo ter lido pelo menos 5 livros de pelo menos mais 1 ou 2 escritores, mas no levantamento aqui não encontrei. Mas é muito legal de você ler, acompanhar a trajetória de um escritor, ler a obra dele, conhecer mais profundamente o que ele escreve, sobretudo no momento em tantas ofertas diferentes, o que é legal também, né? Mas você ter aqueles para chamar de seus, né? É muito legal. Escreva aí então nos comentários se você gostou desse tipo de vídeo. Escreva também, faça um levantamento aí, né? Veja os escritores e escritoras que você mais leu na sua vida, quantos livros você leu deles. Escreva aqui o seu, pelo menos, top 3 aí, de quantidade de livros, né? Não necessariamente quantidade bate com o que você mais gosta, mas no meu caso bateu bastante. Então escreva aqui para dizer o que você acha desses que eu mostrei aqui, né, também. O que você acha desses escritores, tá bom? E é isso, gente. Fique por aqui. Nos vemos no outro vídeo. Um abraço e até a próxima.